desde a semana passada, estão pipocando notícias de que Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da família real saudita, está disposto a comprar o Vasco. Ele namora a possibilidade de ter um clube no Brasil há bastante tempo. Mas antes ele tinha um projeto de ter um clube na Europa. E ele adquiriu o Newcastle, primeira temporada no Newcastle de investimento pesado. O time até correu o risco de baixamento, depois mudou o viés. Na segunda temporada já foi um time de parte de cima da tabela e a gente imagina que o Newcastle em pouco tempo vai brigar por títulos. Feita essa etapa de um time na Europa, agora ele reforça essa ideia antiga de contar com um clube na América do Sul. O Brasil, até pela capacidade de gerar jogadores, era um alvo em potencial. E aí, depois de uma série de estudos, o Vasco passou a ser a bola da vez. Quais são as tratativas hoje do Vasco e do pessoal do Mohammed bin Salman? Esse fundo adquiriria o lugar da 777. Então, ele compra os 31% que pertencem à 777, que hoje é controlada pela ACAP, e assumem o restante das parcelas dos aportes que a 777 faria. São 270 milhões agora no mês de setembro e mais 120 milhões em setembro do ano que vem. A única discordância que eu tenho em relação a todas as apurações feitas pelos setoristas do Vasco, entre elas do meu amigo Fábio Azevedo, que participa com a gente lá no Cancelados, é em relação à gestão do futebol. O Fábio e todos os outros setoristas do Vasco têm a informação de que o Mohammed bin Salman colocaria dinheiro e permitiria que o Vasco tocasse o futebol. A informação que eu tenho é diferente, que eles vão colocar o dinheiro, mas vão trazer gente da bolha deles, para que esses caras toquem o futebol da maneira como eles entendem ser a melhor. Se essa história for para frente, a Rádio Tupi já está dando a informação até de que até outubro esse negócio deve estar fechado. Cara, é golaço, é mudar o Vasco de patamar, é garantir o fim desse sofrimento contínuo do torcedor cruzmaltino. O setor defensivo do Vasco. O Vasco, nesse momento, tem a terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 33 gols sofridos até aqui. Com 34 gols sofridos tem a equipe do Vitória e 36 gols sofridos tem a equipe do Atlético Goianiense. Então fica, mais uma vez, uma cobrança e o alerta ligado em relação a esse setor. O quanto o Vasco precisa contratar, o Vasco precisa fortalecer o setor defensivo. E aí a galera vai perguntar, John, em relação ao zagueiro Maurício Lemos. A informação que saiu hoje no GE, a atualização é o seguinte: a ida de Maurício Lemos ao Vasco segue travada por desacordo entre o zagueiro e o Atlético Mineiro, clube que detém o passe do jogador. Então segue essa novela pelo seguinte motivo: o jogador alega que o Galo lhe deve e não pretende sair enquanto não receber. Já o Atlético Mineiro afirma que não possui dívida com o uruguaio. Então fica esse lenga-lenga, fica essa novela entre Maurício Lemos e o Atlético Mineiro, e o Vasco precisa fortalecer e focar no plano B. Informação que nós trouxemos recentemente é que o presidente Pedrinho já tem negociação com o zagueiro, que é o plano B, para trazer para o Vasco nessa janela de transferência. E claro, tem que ser um zagueiro, tem que ser um reforço para chegar e ser titular ao lado ali do João Vitor. O Vasco tem a opção hoje com o Maicon, tem o Léo, tem o Lincoln, mas precisa de um zagueiro para fortalecer, de fato, quebrar esse número, né? 33 gols sofridos no Campeonato Brasileiro, sofre um gol no final e acaba perdendo aí 4 pontos no Brasileiro de bobeira, por questão aí de falta de atenção, de estar ligado no jogo. Bom, vamos falar aqui sobre chegada de reforço, informação vinda do jornalista César Luiz Merlo. Pela manhã, trouxemos a informação sobre a negociação está avançada e, de fato, avançou. Inclusive, o empresário do jogador, o empresário do Jean Menezes, o chileno, estava hoje no CT Moacir Barbosa, postou ali uns stories, né, umas fotos até divulgadas pela Manu Ribeiro. E a informação é o seguinte: confirmado, Vasco acerta a contratação. Jean Menezes vendido do Toluca para o Vasco. Operação por cerca de 1,5 milhão de reais em contrato até junho de 2026, com a possibilidade de prorrogação, né? Operação gerando ali em torno ali de 8 milhões em reais na cotação atual. O empresário estava hoje nesta negociação, ele que vem conduzindo essa negociação entre Vasco e Jean Menezes,
E agora nós já estamos aqui, galera, naquela apuração sobre a chegada do jogador para você acompanhar aqui no BTB Esportes. Lembrando que amanhã teremos o sorteio da Copa do Brasil, ali por 3 horas da tarde, diretamente da sede da CBF. E você vai poder acompanhar aqui com todos os detalhes quem será ali definido o adversário do Vasco nas quartas de final. Uma informação importante que saiu na Rádio Tupi, foi confirmado nesta tarde pela Rádio Tupi. Primeiramente, na informação que nós trouxemos na sexta-feira pelo jornalista Fábio Azevedo, confirmado hoje pela Tupi, do seguinte: o Vasco está negociando a venda da sua SAF para o PIF, para o Fundo Soberano da Arábia Saudita. É o mesmo fundo que comprou o Newcastle e também investe na Liga Saudita. Portanto, confirmado aí essa negociação, vamos buscar saber uma atualização em relação à palavra, né, até do presidente Pedrinho, que pé está essa negociação, tanto para o mercado da bola, como também sobre a venda da SAF.